Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiadna Albuquerque e a nossa aula hoje será uma aula de revisão sobre alguns capítulos que nós vimos anteriormente. Nós vamos começar a relembrar alguns pontos vistos no capítulo 4. O capítulo 4, ele teve como tema os recursos hídricos e a irrigação no Brasil. A gente sabe, né, que quando a gente fala de recursos hídricos, esses recursos apresentam utilidades múltiplas. Então, a gente usa a água para vários fatores em si, como geração de energia elétrica, abastecimento doméstico industrial, irrigação, navegação, recreação, turismo, a piscicultura. Tá? Então, a gente observa a utilização dessa água no nosso dia a dia, tá? Para vários fatores. Quando a gente fala da quantidade de água existente na natureza, hoje sabemos que é uma quantidade finita, tá? E, infelizmente, a sua disponibilidade está diminuindo gradativamente devido ao crescimento populacional. Então, com mais pessoas, a utilização de água é maior e também, infelizmente, o desperdício também aumenta. Então, a gente tem que ter a consciência de tentar economizar esse recurso tão importante no nosso dia a dia. Quando a gente fala da irrigação, a gente entende por irrigação como uma técnica de fornecimento de água que quando utilizada em conjunto com as demais boas práticas agronômicas, permite alcançar máxima produção. Então, hoje a irrigação ela está sendo muito utilizada com o intuito de corrigir a distribuição natural das chuvas. E essa irrigação ela é importante principalmente naquelas regiões que passam por períodos de seca prolongada, tá? A intensificação dessa prática é uma estratégia de grande alcance para aumentar a oferta de produtos de consumo. Então, quando ocorre o processo de agricultura, a formação dos itens de consumo, a irrigação vai estar ali presente, fazendo com que esses itens possam se desenvolver de maneira eficaz e chegar até a mesa da população. Então, a gente vai relembrar agora um pouquinho do capítulo 5. O capítulo 5, ele fala sobre o tratamento da água para a irrigação brasileira, tá? A gente sabe que a água utilizada na agricultura, tá? Ela pode ter vários fatores. Então, pode ser uma água que ela é totalmente pura, ou pode ser aquela água que tenha uma qualidade inferior, tá? Desde que essa água ela passe por um determinado tratamento. Então, uma água que a gente já utilizou, por exemplo, em residências ou em indústrias, ela pode ser tratada, tá? E reutilizada. Cada vez mais as áreas agrícolas estão recorrendo a esse tipo de água, que é um tipo de água reciclada, como uma nova fonte para resistir à seca que assola algumas regiões. Então, sobre essa água que ela é reutilizada, a gente pode chamar de água de reuso, tá? É a reutilização da água residuária, ou seja, trata-se do reaproveitamento de águas anteriormente utilizadas. Então, quando pega aquela água que já foi utilizada, ela passa por um determinado tratamento, a gente pode usar novamente. Por isso esse nome, água de reuso. A utilização da água de reuso na agricultura pode ser uma estratégia muito boa, né, muito eficaz, com o intuito de preservar os recursos hídricos e a diminuição da sua utilização indiscriminada. Então, a gente passa a economizar também a água quando a gente reutiliza aquela água, né, que já foi utilizada anteriormente. Além de proporcionar uma maior economia da água em si, dos recursos hídricos, a reutilização da água na agricultura pode servir para atender aquelas localidades, né, que passam por uma escassez muito grande desse item. E o capítulo 6
a gente vai lembrar sobre a exploração mineral e seus problemas ambientais. Então, quando a gente fala de exploração mineral, a gente pode definir uma atividade mineradora como sendo a exploração de recursos minerais, tá? Então, quando se explora, quando se busca retirar alguns recursos minerais, a gente pode afirmar que ali está ocorrendo uma atividade mineradora. Os minerais em si, eles podem se apresentar sobre a forma metálica, não metálica, podem estar em estado sólido, líquido e gasoso, por exemplo, como ferro, granito, carvão, petróleo e gás natural. A gente sabe, né, a gente observa que a mineração ela propicia o acesso de indústrias à matéria-prima, faz com que as indústrias em si possam ter acesso à matéria-prima que vai ser desenvolvida e vai formar o produto final, tá? Então, o fato das indústrias buscarem essa matéria-prima vai fazer com que ocorra a criação de bens de consumo que vão ser utilizados de maneira profissional ou no cotidiano. Quando a gente fala das práticas mineradoras, também tem um grande problema. Podem gerar impactos ambientais muitas vezes irreversíveis, tá? Então, quando a gente fala desses impactos ambientais, a gente pode falar dos impactos hídricos, biológicos, atmosféricos e geomorfológicos. Então, por exemplo, a remoção da vegetação. Então, quando se tira ali as plantas de uma determinada localidade, a evasão de animais do seu habitat, então os animais fogem ali da sua moradia, a contaminação do solo, a erosão também do solo e vários outros fatores que causam problemas ambientais devido a essa prática mineradora, tá? Então, a mineração, quando ela é feita de forma equivocada, ela por muitas vezes fazem com que esse meio ambiente seja destruída e principalmente devido ao surgimento de muitas minas ilegais que não podem estar ali funcionando e funcionam de maneira errada, totalmente errada. E isso ocorre principalmente pela falta de fiscalização em vários locais. Até a próxima aula.